Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, por mais essa oportunidade, juntos aqui. Obrigado por Teu amor que nos tem guardado. Obrigado por mais esse dia. E pedimos, Pai, nesses momentos que vamos ler aqui a Tua Palavra, que nos ajudes no entendimento. E também Te damos graças pelo Espírito Santo que habita em nós, que pode e quer nos guiar a toda a verdade. Nós agradecemos e nos encomendamos nesse nome precioso do Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Ontem nós estávamos conversando aqui sobre alguns assuntos, né? Agora estava aberto aí as perguntas. Então nós falamos sobre a pergunta que foi feita no início, sobre o Espírito Santo em nós, né, que o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito. Isso foi em Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17. Então, nós ficamos falando algumas coisas dentro desse sentido. E uma coisa que eu tinha falado aqui ontem, do novo nascimento. O novo nascimento é algo efetuado em nós por Deus. A nova vida que temos realmente é uma nova vida, literalmente dizendo. É algo que Deus fez em nós, dando-nos vida. É Ele que dá a vida e somos despertados para isso. Então, vamos ler um versículo no Evangelho de João. Evangelho João 3. Os versículos conhecidos já, né? Versículo 3. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui ele está falando o novo nascimento. O novo nascimento, ele dá capacidade de você ver. O versículo 3 aí, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. Então existe o novo nascimento, né, pelo qual nós somos gerados pelo poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus, e é uma vida, irmãos, é uma vida, falando outra vez, é uma vida que nós recebemos, da qual nós não tínhamos antes. Isso é muito bom entendermos, né, que isso faz parte de uma doutrina básica para evitar confusão no sentido de quando pensarmos nesse assunto de novo nascimento. Nós somos despertados pelo poder do Espírito Santo, né, para a compreensão do nosso estado, primeiramente perdido, e depois despertados também automaticamente, vamos dizer assim, a necessidade de salvação. E nós vamos encontrar em Cristo a solução para esse problema tão sério que nós encontramos em nós daí. Mas eu queria chamar a atenção que isso, nascer de novo, não é mudar de ideia. Eu primeiro gostava de ficar com meus amigos lá no bar, gostava disso, depois eu mudei de ideia,
eu mudei. Muitos pensam assim, ele virou crente, né? Porque mudou de ideia, gostou de ir numa religião, então ele parou de beber, parou de fazer isso, parou de fazer aquilo e mudou. Ele mudou, né? Eu concordo que o novo nascimento e a obra do Espírito Santo em nós certamente mudará os nossos hábitos, os maus hábitos, né? O Senhor vai fazer com que a pessoa, se realmente ela vivia num bar, bebendo, vai mudar? Com certeza vai mudar. Mas o que está havendo com respeito ao assunto novo nascimento, eu quero dizer que não é uma mudança de ideia, e sim é uma nova vida em nós que vai despertar o nosso eu para a responsabilidade de responder a Deus. Então isso é nascer de novo. Vamos ler um versículo mais 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículos 45, 46, 47. Vamos ler a partir do 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. O certo aí é natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O primeiro homem, Adão, bem claro aqui, mostrando que o primeiro homem, Adão, isso é algo bíblico, né, doutrinal, para nós entender que o primeiro homem foi Adão, não teve outro antes, né? Foi Adão. E esse homem, Adão, ele era um homem natural, ele não era espiritual. Tá? Nós vemos aqui, ó, versículo 45 aí, ó. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, que é Adão, o espiritual, senão o natural. O que ele está dizendo com isso? Que Adão, ele não era, já está escrito, mas eu estou falando, ele não era uma pessoa espiritual, ele era uma pessoa natural. Ele foi feito por Deus, né? O Senhor formou ele do pó da terra, assoprou em suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente, ou seja, ele passou a ser um homem vivo, que é chamado aqui um animal. Por que animal? Porque ele tem ânimo. Animal, nós devemos até tomar cuidado com esse pensamento que existe hoje aí, que se fala nessa linguagem assim: entre os animais, o homem é o único que toma leite depois que cresce. Isso não tem base bíblica para apoiar o negócio. O homem, ele é um animal no sentido, se você entender o que é a palavra animal biblicamente, vamos falar, quer dizer alguém que tem vida, que tem ânimo, né? Ou seja, ele é animado. Por isso que não fala o desenho animado, porque o desenho mexe, coisa e tal. Então o homem, o que é? Ele tem ânimo, assim como a galinha tem ânimo, né? A minhoca tem ânimo, né? Vamos dizer, eles estão vivos.
E foram feitos o quê? Uma criação de Deus. Tudo que tem vida foi Deus que fez. É coisa que, inclusive, o diabo não consegue fazer isso aí. Ele pode imitar tudo, mas a vida ele não imita. Lembra, por exemplo, lá no Egito, quando Moisés estava executando juízo no Egito, você lembra do pó? Né? Ele fez do pó virar piolhos, chamaram os magos para fazer igual, e foi isso nós não podemos, isso é o dedo de Deus. Por quê? Porque vida ninguém consegue fazer, isso é obra de Deus, da vida. Então, Deus deu vida para todos os animais? Sim. Então, por quê? Porque eles têm ânimo, é o animal porque ele tem ânimo. Agora, gente, o homem, ele não foi feito como os animais. Deus teceu com suas próprias mãos. Eu não sei como é que ele fez os outros animais, porque não é dito. Não é dito como ele fez, mas o homem sim. Ele formou, a palavra fala. Inclusive a palavra no original falando sobre o homem, ele formou o homem do pó da terra e ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Isso ele não fez com a criação, ele só fez com o homem. E o homem passou o quê? A ser alma vivente, passou a ser um ser existente. Como os animais demais, em termos de vida, sim, mas em termos de relação com Deus, único. Único, porque Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida de Deus. Então o homem, vamos chamar assim, dentre os animais, na realidade, ele é a cabeça, né? Esse Adão aqui foi cabeça dessa criação da qual passou a existir há 6.000 anos atrás. Essa criação que Deus fez, né, aqui dos animais e tudo mais, das plantas e tudo, Adão era a cabeça dessa criação. E ele foi e é o único ser que ele tem inteligência no sentido com respeito às coisas de Deus. Os animais não têm. Os animais não têm responsabilidade para com Deus, inclusive. Então o homem sim. E ele foi colocado, falando outra vez, como cabeça dessa criação. Foi ele que, inclusive, deu nome aos animais. Ele sabia, ele tinha responsabilidade de guardar essa criação que estava sobre a responsabilidade dele. Enfim, o homem era uma pessoa inteligente, não era também aquilo que todo mundo mostra, o homem primitivo, né? Aquele troglodita lá que ficava, parecia um bicho, né? Adão, quando Deus soprou nas suas narinas, ele passou a ser alma vivente, é uma pessoa que ele falava, que ele entendia, que ele compreendia, ele entendia o que Deus tinha passado para ele na sua responsabilidade, ele sabia do conhecimento no sentido da responsabilidade de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha compreensão, no fim, ele que deu o nome aos animais, foi ele que fez tudo isso, ou seja, Adão era uma pessoa inteligente, normal, mas ele não era espiritual, ele era um homem natural. Deus o colocou aqui, ele tinha relação com Deus? Sim. Como? Nós não sabemos. Mas ele tinha, mas de forma natural e não espiritual. E na sua queda, quando ele pecou, quando ele caiu, o que ele perdeu foi o privilégio de ser cabeça dessa criação, de poder tomar conta desse estado que havia na mão dele, todas as coisas. Ele tinha na mão dele toda a responsabilidade dessa criação. Ele perdeu o privilégio disso aí e ele perdeu a sua inocência. Tá? Adão, ele era inocente, ele não era espiritual, ele era inocente.
E ele passou o quê? Ele passou a ter conhecimento e discernimento em si mesmo do bem e do mal. E daí ele passou a ser um homem culpado. De um homem inocente, ele passou a ser um homem culpado. Não é a ideia que muitos pensam que quando Cristo veio, ele veio trazer de volta aquilo que Adão perdeu. Biblicamente, isso está incorreto, porque nós estamos encontrando aqui, ó, Coríntios 15 aí. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O segundo Adão, em espírito vivificante. Está escrito isso aí? Está escrito isso aí? O segundo Adão está escrito? O último Adão, não o segundo Adão. Ele foi o último Adão. Por que o último Adão? Porque o Senhor Jesus veio colocar fim, não restaurar, ele veio colocar fim à triste história de Adão. Porque desde Adão aqui, quando ele caiu, quando Deus deu para ele responsabilidade lá no Éden, ele caiu, e a história de Adão é uma história triste, porque tudo que Deus coloca na mão do homem, ele derruba, ele cai, não dura nada, ele já põe para o chão. Ele é contrário a Deus. Então, quando o Senhor Jesus veio, ele tem aqui é chamado de último Adão, porque ele veio, assim como Adão era a cabeça da criação, o Senhor Jesus agora veio funilar, vamos dizer, toda essa história aí, nele mesmo. Quando que o Senhor Jesus foi o último Adão? Quando ele nasceu aqui de Maria, sem pecado, nasceu aqui de Maria, e veio com essa vida de um homem natural. Ele foi chamado de Jesus. Gabriel falou para Maria, falou assim: de ti nascerá o ente santo de Deus, e porás o nome de Jesus. Era uma pessoa que ia nascer no ventre de Maria, uma pessoa que seria chamada com o nome de Jesus. Então teve um homem chamado Jesus. Só que esse homem, ele foi uma das pessoas da divindade, que é o Filho Eterno, que ele deixou a sua glória e se encarnou aqui. Ele saiu da glória e se encarnou aqui e nasceu. Então aquela criança nascida ali, lá na manjedoura, né? Que foi colocado lá naquele estábulo que eles estavam lá, porque não tinha lugar para eles ficarem. Aquela criança era Deus, chamado biblicamente Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era literalmente, irmãos, Deus conosco. Era uma pessoa da divindade que veio aqui. Ou seja, ele já existia antes, ele veio aqui. Nós não, nós fomos gerados, eu sempre gosto de chamar a atenção disso, que nós fomos gerados e passamos a existir quando fomos gerados no ventre de nossa mãe. Antes, eu nunca existia, porque se eu tivesse existido, eu seria o quê? Encarnado. O Senhor Jesus foi encarnado, porque ele existia antes. O corpo que estava ali gerado no ventre de Maria foi, como diz em Hebreus, corpo me formaste. Por quê? Porque ele veio habitar num corpo, porque ele já existia. Nós não. Nós, quando foi gerado no ventre de nossa mãe, daí sim nós passamos a existir. Nós não existíamos antes. Isso aí é reencarnação, né? Isso é espiritismo, ocultismo, ou seja, qualquer ismo aí, mas não é cristianismo. O cristianismo mostra que o ser humano,
ele tem princípio de dias, ou seja, quando foi gerado no ventre da sua mãe, mas não tem fim de existência, ou seja, nós somos eternos. O Senhor Jesus, vamos esse versículo, o Senhor Jesus era diferente, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Quando usa Melquisedeque para comparar com o Senhor Jesus, ele fala esses versículos aí, ó. Vamos ler alguns versículos. Versículo 1 em diante. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente Melquisedeque, por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Olha, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, ou fim de existência, fala outra versão, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha que interessante. Melquisedeque, essa pessoa, que foi um homem, tá? Era uma pessoa que, não era o filho lá, não. Era uma pessoa normal, que saiu ao encontro de Abraão, e esse homem, Melquisedeque, ele era rei e era sacerdote também, de Deus. Rei da onde que ele era? Não se fala também. E ele aparece na história, você lendo em Gênesis, você vê que ele aparece na história, abençoa Abraão e some. Não sabe de onde ele veio, de onde ele foi. Como diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e não fala nada dele. Porque normalmente quando aparece alguém na Bíblia, fala, então fulano e tal, filho de fulano, filho de cicano, que veio não sei da onde, que era da tribo tal, não sei o que, conta a história dele. Aqui, Melquisedeque, não se fala nada. Por quê? Aconteceu esse fato lá em Gênesis, muito tempo atrás, porque ele era uma figura do Filho de Deus. Porque ele não tem mãe, não tem pai, não tem genealogia, e não tem o quê? Princípio de dias, e nem fim de existência. Então, essa pessoa que nós estamos encontrando aqui, a pessoa do Senhor Jesus, ele não teve princípio de dias, ele já existia. Então, quando ele nasceu aqui, ele não era o princípio de dias dele. Nós sim, estou falando, quando nós fomos gerados já no ventre de nossa mãe, né, foi aquela criança, ali foi o princípio de dias. Só que nós não temos fim de existência. Agora o Senhor Jesus, quando ele estava no ventre de Maria, ele não tinha princípio de dias, porque ele veio e se encarnou. Aliás, irmãos, isso é uma coisa muito interessante com respeito à má doutrina que existe com respeito ao Senhor Jesus. João, carta de João, primeira carta de João, por favor. Primeira carta de João, isso, é isso. Primeira carta de João, capítulo 4. Inclusive, é a doutrina do anticristo. E é uma doutrina anticristã, que já está no mundo, né? Desde o tempo de João, desde o tempo do início lá. Amados, versículo 1. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, desde lá. Nisto conhecemos o Espírito maiúsculo, né, o Espírito de Deus, todo espírito minúsculo que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo.
Não o anticristo, a doutrina dele. Quem está no mundo é a doutrina do anticristo, desde lá. E qual que é a doutrina do anticristo? Cristo não existiu. Será que é isso que ele está falando? Cristo não existiu. Jesus não existiu. Essa é a doutrina dele? Não. Pelo contrário. Qual que é o problema da doutrina anticristã? Ele nasceu nesse mundo, que ele começou a existir a partir desse mundo, que ele não existia. Então, qual a doutrina é isso aqui, ó, versículo 3. Perdão, 2 e 3. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Por que veio em carne? Que é justamente essa a doutrina. É a deidade do Senhor Jesus. Então, a maravilha dessa pessoa que nasceu no ventre de Maria, o Senhor Jesus, aquela pessoa que estava ali, ele já era desde antes, ou seja, é uma pessoa da divindade que nasceu aqui, e ele é o quê? Ele é Deus. É um homem Deus. Ele, né, aquela pessoa que estava ali, Deus. Esse é algo maravilhoso, né? Então, negar Cristo, irmãos, não é somente dizer que ele não existiu, pelo contrário, porque toda doutrina, até as doutrinas, não gosto de ficar citando o nome aí de religiões, afirmam que Jesus existiu, que realmente é assim, assado, mas o que negam? Nega a deidade dele. Esse é um grande problema. Então, voltando no nosso capítulo lá. Então, o Senhor Jesus, vamos para o capítulo 15 de Coríntios, né? 1 Coríntios 15. Então, o Senhor Jesus, quando veio aqui, esse homem que nasceu aqui, ele nasceu com uma vida humana, do qual ele se fez semelhante, nasceu com uma vida semelhante a nós, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, um homem semelhante a nós, com uma vida da qual ele podia fazer o quê? Ele podia morrer. Ninguém podia tirar a vida dele. E ele não morreria se ele não quisesse. Então ele tinha autoridade para dar a vida dele. E isso ele fez. Até na cruz, quando ele estava na cruz, nós vemos que ele ficou lá para dar todo o cumprimento à justiça de Deus. As 3 horas de trevas que houve na cruz foram os momentos, as 3 profundas horas que ele passou, que nós não podemos nunca nem imaginar o que é isso. Um homem desamparado de Deus. Nós não sabemos e nem vamos saber, graças a Deus. Porque o que ele provou ali é o abandono de Deus. Por isso que naquele dia, naquele momento que foi meio-dia, né, porque o Senhor Jesus foi crucificado 9 horas da manhã e ficou até as 3 da tarde. Ficou 6 horas na cruz. Das 9 até o meio-dia, vamos dizer, o tempo estava tudo normal. E os homens blasfemando, zombando, caçoando dele e tudo mais. E nesse tempo aqui, dessas 3 horas primeiras, é onde ele fala, por exemplo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ele estava falando Pai. Ele não era um homem abandonado de Deus. Mas quando deu meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 da tarde. E é nesse tempo aqui, onde ele foi o nosso substituto perante Deus, para receber o castigo que nós merecíamos, por causa de sermos um pecador. Por isso que a palavra fala que ele se fez pecado por nós, porque ele foi diante de Deus
como representante para receber de Deus o justo juízo que nós merecíamos. E ele foi lá ser o nosso substituto. Digo, foi lá no sentido, estava na cruz. Então, por que houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde? Porque, irmãos, o que aconteceu nesse dia foi que Deus virou as costas. Aquilo que vai acontecer no futuro, onde o homem vai ser lançado no lago de fogo, o lago de fogo é uma figura simbólica da linguagem, porque lá não vai ter fogo, pelo contrário, vai ser trevas interior e trevas exteriores também. O homem vai ser abandonado de Deus, ele vai ficar em trevas eternamente. Ele não vai ter amigo dele, que ele está pensando, amigo que ele fica lá batendo papo. Ah, meu amigo vai para lá também, porque ele não crê também, então vai ficar tudo lá batendo papo. Ele vai ficar sozinho eternamente. E isso foi o que aconteceu com o Senhor na cruz. Deus virou as costas e o juízo dele aqui, aquele dia, caiu sobre uma pessoa só. O mundo viu o quê? Trevas. Fez trevas sobre toda a terra durante essas 3 horas. E foi aí que foi clamado: Deus meu, não Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele foi literalmente um homem desamparado, um homem justo, santo, desamparado de Deus. Por quê? Por causa de você, por causa de mim. Então esse é o amor divino, né? Deus mesmo vindo ao mundo para fazer uma obra da qual tinha que estar à altura de Deus. Por isso que é um absurdo, né, hoje alguém pensar que ele pode fazer alguma coisa para Deus, para pagar os seus pecados. Gente, nós estamos falando de Deus, não é verdade? Nós estamos falando de Deus, não estamos falando de um compromisso que eu tenho com uma pessoa. Nós estamos falando de Deus. Então essas demandas de Deus, e nós pensamos que os sacrifícios eram para fazer a expiação pelo pecado, porque era um sacrifício, como ele é dito, sacrifício de expiação. Mas vamos ler, vamos voltar lá em Hebreus outra vez, vai? Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Vamos ler alguns versículos, por favor. Versículo 1 em diante. Essa lei aqui é a lei mosaica, tá? Essa lei que ele está falando, porque a lei, tá? A lei de Moisés, a lei mosaica. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros ou de bodes tire pecados. O que ele está dizendo aí? Que os sacrifícios, de Israel que eles faziam lá, os sacrifícios dos touros e dos bodes não poderiam remover pecados, porque se isso fosse feito, não precisaria fazer outra vez. É isso que ele está falando, né? Aqui ele está dando exemplo do sacrifício anual. O que é esse sacrifício anual? Que era o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele começava lá no altar de sacrifício, fazendo um sacrifício de bodes, de touros, seja o que for, né, dos animais. Ele pegava o sangue, ele entrava, ele ia até o Santíssimo. Quem conhece a planta do templo, né? Ele ia entrando, passando
ele ia lá no lugar chamado Santíssimo, que ninguém não podia entrar lá. Ninguém entrava lá. E lá tinha o quê? A arca, e em cima da arca, que encaixava certinho na tampa dela, uma outra peça chamada propiciatório. Esse propiciatório tinha 2 querubins com as suas asas estendidas, e eles olhavam para o chão da peça. E era feito de ouro. A arca que estava embaixo, do qual apoiava o propiciatório, era feito de madeira, de acácia, e revestido com ouro. E o sumo sacerdote, ele entrava lá, e lá dentro dessa arca, tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e tinha o maná também guardado lá. E o sumo sacerdote entrava com o sangue que ele trouxe lá do altar de sacrifício, né? E jogava, aspergia o sangue ali, aspergia, e daí ele saía. E isso ele fazia uma vez por ano. E é isso aqui que Paulo está falando, que eu creio que é Paulo que está falando aqui, né? Ele fala aqui, versículo 3, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz o quê? Expiação de pecados? O que é isso? O que quer dizer essa palavra comemoração? Recordar. O quê? Então, cada vez, irmãos, que o sumo sacerdote fazia isso, ele estava fazendo a expiação do pecado? Não, ele estava apenas dizendo que o pecado ainda estava lá. E assim também, as ofertas que eram feitas, nós vemos que o que era isso? A pessoa levava um animal concordando, né? A fé via isso, concordando com Deus que o pecado tinha que ser expiado, porque o pecado ainda estava lá. Ele estava apenas, vamos dizer assim, testificando com Deus que o pecado está lá aos olhos de Deus ainda, que precisa de um sacrifício, que remova o pecado, não seja relembrado o pecado, porque eles faziam o quê? A comemoração do pecado, mas precisavam de um sacrifício que removesse o pecado. Por isso que ele fala, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova ou tire os pecados. Daí ele vai falar do Senhor Jesus, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Daí ele vai falar da obra de Cristo. Então a obra de Cristo, sim, foi feita uma única vez. O Senhor Jesus não precisa morrer outra vez. Ele morreu uma vez pelo pecado. Ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Ou seja, o pecado que estava aos olhos de Deus ia ser tirado, removido. Então Cristo fez isso uma vez, irmãos. O Senhor Jesus já morreu por nós. E morreu por tudo que tinha que ser, tudo que tinha que existir uma oferta para expiação, o Senhor Jesus foi. Então por isso que eu digo, sabe, que nós devemos entender essa preciosidade de entender que os nossos pecados foram todos expiados. Não precisa outra oferta. Todos eles já foram pagos, porque Cristo pagou todos os nossos pecados. Existe a falsa ideia, que é uma má doutrina também, de falar, tá bom, enquanto você estava andando no mundão aí, você era um incrédulo, daí quando você se converteu, todos os seus pecados foram perdoados. Só que agora em diante você já se converteu, você tem luz, tudo, então agora você é responsável. Então eu vou para o inferno. Errado, irmãos. Errado esse pensamento, porque o Senhor Jesus morreu por todos os nossos pecados, inclusive quando o Senhor Jesus morreu por nós, foi o quê? Nós hoje, 2000 anos atrás. Para quantos pecados o Senhor morreu por mim? Por todos. Ele morreu por mim. Não é verdade? Ele morreu por mim. Por cada crente, o pecado foi expiado. Todos os pecados. Porque se eu tiver que dar conta de um pecado que seja, acabou. Por que Adão caiu? O que ele fez? Matou alguém, Adão ou não?
que que Adão caiu? Não é o problema o que ele fez, né? Perdão, desculpa. Não é o que ele obrou, o que que ele fez no sentido... como é que eu posso me expressar nisso? Não é o que ele praticou, desculpa, melhor dizendo. Não foi o que ele praticou, foi o que ele fez. O que ele fez? Desobedeceu. Porque alguém poderia falar, mas ele comeu do fruto, o que tem? O que tem você comer um fruto? Mas o fruto era mau por quê? O fruto em si era mau? Não. Comer do fruto não podia, porque era desobediência. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção o seguinte, que o pecado, seja qual for, ele é grave. Um pecado é gravíssimo. Por isso estou dizendo, volta a Adão e você vê lá por que motivo que ele foi expulso, né, de lá do Éden, que motivo que ele se tornou um caído? Por, na realidade, desobedecer Deus, não importa o que. Não importa o que. Entende? Não é a gravidade do que você está fazendo. Eu digo isso porque muitos falam assim, olha, eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, então está tudo bem. Não sabe nem o que está falando. Não é verdade? Não sabe o que está dizendo. Porque nós estamos falando de Deus, não estamos falando do princípio moral aqui. Se você é uma boa pessoa, né, cuida da sua família, trabalha, ajuda o seu próximo e faz tudo que uma pessoa pode fazer em benefício de outra, coisa e tal, muito bem, tá certo? Parabéns, não estou dizendo que está errado, muito bem, mas isso não tem nada a ver. Vamos dizer, essa seta aí, ela não aponta para cima, essa seta aponta aqui, porque é sua obrigação amar o seu próximo, não é verdade? Agora, o que Deus está falando com respeito aos pecados, à nossa condição de pecadores, é outra coisa. Então, nisso sim, nós precisamos de salvação, nós precisamos de um substituto e nós precisamos de alguém que faça algo por nós que nós, em hipótese alguma, podemos fazer. Então, Cristo veio e fez isso por nós. Isso é um privilégio muito grande. Então, nós temos salvação em Cristo Jesus, plena. Por isso que aqui em Hebreus, por exemplo, nos fala 7 vezes uma só, ou um só, o único sacrifício, com uma só oblação, uma só oferta, uma só, só 2. Então o Senhor Jesus não precisa morrer por você outra vez, porque se cada pecado que eu fizer eu preciso de uma outra, o Senhor tem que morrer outra vez. Não, mas Ele já fez uma vez só. Meus pecados foram perdoados. Voltando a Coríntios 15. Então o Senhor Jesus, quando veio aqui, falando outra vez, lembrando dele na cruz, Ele se fez pecado por nós ali. E quando o Senhor Jesus tratou com o pecado, irmãos, Ele estava vivo. Foi em vida que aconteceu isso aí. Foram naquelas 3 horas de trevas que ele tomou essa posição diante de Deus para ser o representante do pecador. Então, Deus derramou nele o seu justo e reto juízo que nós merecíamos. E ele pagou esse preço. E ele agradou a Deus. Quando terminou a obra, daí ele vê que tudo está consumado, então ele diz, Pai, daí ele volta e fala outra vez, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Daí ele se morre, né? Ele se morre, não sei se não tem outra. Ou seja, ele dá a vida dele. Ninguém tirou a vida dele. Até quando aquele soldado que enfiou a lança no lado dele, foi justamente por causa que ele chegou lá para
quebrou as pernas de ambos os malfeitores, né? Foram quebradas as pernas para que a pessoa morresse de asfixia. Quando chegou no Senhor, viu que ele estava morto já. Então, para confirmar que ele estava morto, para ficar certo, ele enfia a lança e enfia a lança, e lógico, tirou a lança, puxou e saiu sangue e água. Ele já estava morto, porque ele havia dado a sua vida. Ninguém tirou a vida dele. Até quando ele deu a vida dele, vamos lá em Marcos. No fim não está dando nem para começar o que eu ia falar, né? Marcos, capítulo 15, versículo 34. Vamos ler 34 em diante. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava de fronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Por que o centurião viu que esse homem era um filho de Deus? Porque lembrar o seguinte, que esse centurião, ele era alguém que continuamente estava naquele lugar crucificando malfeitores, porque a cruz era sentença para malfeitores, que iam condenados, vamos dizer, condenado à morte, ia para a cruz. Era um juízo romano, né? Porque daí a pessoa ficava na cruz ali, inclusive era largada lá, né? Até morrer. E esse centurião e outros ficavam lá guardando os corpos para que ninguém ia lá para tirar, vamos dizer, o bando amigo do malfeitor lá, ia lá na cruz para tirar o cara antes que ele morresse, para salvar e coisa parecida. Então ficavam os centuriões tomando conta lá, os guardas, os romanos também. E eles estavam acostumados a ver as pessoas morrerem ali. E o que ele viu aqui, que ele falou que esse homem não era uma pessoa comum? O que ele viu aí? Deu para entender a pergunta ou não? Tem que perguntar outra vez, tem que explicar a pergunta. Dá para entender? Hã? Então, o que aconteceu? Porque vendo o centurião vendo que assim expirara, falou: esse homem verdadeiramente era filho de Deus. Mas o que ele viu? Pode, por favor. Porque ele quebrava as pernas, porque eles morriam asfixiados, e o Senhor tinha morrido antes deles acabarem. Porque ele morria asfixiado, né? Ou o que é? Morria sem ar, porque ele ficava crucificado. Ele fazia, não sei como é que era, mas ele fazia força com a perna para respirar e descia outra vez. Depois chegava uma hora que a pessoa não aguentava mais, ele cedia e acabava morrendo. É tipo morrer afogado, não aguenta mais e morre afogado, né? Então aqui é asfixiado. Por isso que quebraram as pernas, para que a pessoa perdesse a força e morresse. Morria literalmente, morria. E o Senhor Jesus, os guardas foram quebrar as pernas e já estava morto. Mas como que ele morreu aí? Mas como? O que aconteceu com o centurião? Hã? Ele deu um grande brado. Ou seja, ele tinha todo o fôlego. Ele não estava asfixiado, ele deu um brado e morreu. Então ele viu que aquela pessoa estava morrendo de uma forma completamente distinta daquilo que seria o normal. Por isso que ele ficou
assombrado, né, pasmo daquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque realmente o Senhor Jesus, ele deu a vida dele lá. Na hora que ele viu que estava tudo consumado, irmãos, e outra coisa que é maravilhoso, o Senhor Jesus, ele viu, quando viu que estava tudo consumado, ele não quis ficar aqui nesse mundo nem mais um minuto. Ele deu a vida dele para voltar para o lugar de onde ele veio. É certo dizer que esse centurião se converteu aí? Não. Não? Você já ouviu isso? Isso é uma história, como é que fala? É um conto, né? Mas na Bíblia não... espero que ele tenha convertido, né? Mas não fala dele, que ele se converteu, né? O que fala testifica que na sua consciência ele viu que era algo completamente distinto àquela pessoa, né? Dos outros que morriam ali. Mas o assunto, né, que nós vemos que o Senhor Jesus, ele deu a vida dele por nós. E quando ele fez isso aqui, ele funilou, por isso que no nosso capítulo lá de Coríntios que nós estamos, ele é chamado de último Adão. Foi aqui nessa vida que ele tomou o lugar do último Adão. Então ele foi para a cruz e esse último Adão morreu ali. E daí o que aconteceu? O seu corpo foi tirado da cruz, foi colocado numa sepultura e ficou lá? Ficou lá ele ou não? Não. O que aconteceu? Ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia ressuscitou. O que é ressuscitar? É você voltar ao seu corpo novamente. Isso se chama ressurreição, né? Que é um assunto interessante que lá em Limeira, esse domingo passado, acho que foi, falei um pouco sobre a ressurreição, que muitas pessoas pensam que na ressurreição, quando nós recebermos nossos novos corpos, errado. Ressurreição é você voltar ao seu próprio corpo, porque se for um novo corpo, então não é ressurreição, não é isso? Se for um novo corpo, não é ressurreição, é encarnação de alguma coisa, seja o nome que for dado, mas é ressurreição, é você voltar para o seu próprio corpo. Todos ressuscitaremos, dos mortos, né, a palavra, todos serão ressuscitados, não importa se seja para a vida eterna ou para a condenação eterna, mas todos vão ressuscitar, porque voltarão aos seus corpos. Adão vai voltar ao seu corpo outra vez. Qual corpo? O mesmo corpo dele, porque nós estamos falando, depois estou falando, nós estamos falando de Deus, o qual tem o poder de trazer todas as coisas outra vez, tem o poder de subordinar a si todas as coisas. Isso aí, Paulo fala justamente desse assunto aí, ó. Filipenses capítulo 3, quando ele está falando sobre a esperança do cristão, Filipenses capítulo 3, versículo 20 ou 21. Mas a nossa cidade, isso dos crentes, dos salvos, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, ele está falando dos vivos, tá? Para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, ou tudo. Então, o morto, ele vai ser o quê? Ressuscitado. Que corpo? A palavra já está falando, é ressurreição, então é o seu próprio corpo, não tem outro. E nós, os vivos que ficarmos, nós seremos transformados, mas esse mesmo corpo, não vai sair do corpo, nós não vamos passar para outro corpo, é o mesmo corpo.
Por quê? Porque somos nós estamos falando de um indivíduo, você é uma pessoa, você é corpo, alma e espírito. E isso é eterno, gente. Isso é eterno. Ainda que morra, ele volta outra vez ao seu corpo, porque o corpo é dele, é para sempre. A morte é o intervalo que existe entre o morrer e a ressurreição. Deixa eu fazer uma perguntinha, assim, né? Vai ser pouco, mas assim, a gente vai ter o corpo da idade do quê? Tipo, os velhos que morreram vão ressuscitar no corpo de velhos? Não. Não? É o Qual corpo. vai ser a idade? Então, porque aqui fala, ó, seremos igual ao Senhor, né? Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido, o corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, ele está falando que vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós seremos semelhantes ao Senhor lá. E a nossa idade, nós teremos todos o mesmo patamar. E nós devemos entender uma coisa que nós não sabemos, o que é isso. Nós seremos perfeitos. Essa é a palavra. Tá? Então a criancinha, ela vai ter o corpo. Não sei. Eu sei que nós, né, os adultos e tudo mais, nós estaremos perfeitos. Todos os defeitos serão removidos. Porque o defeito faz parte da queda dessa criação aqui, do qual Cristo sepultou. Por isso que ele é chamado de último Adão. Porque na verdade ele pegou essa criação aqui, ele sepultou ela com ele. Por isso que eu te perguntei, e daí, o que aconteceu com o Senhor? O Senhor ressuscitou. Volta lá no Coríntios, capítulo 15. Coríntios 15. Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Aqui agora sim, ele coloca o primeiro homem, que é Adão, que é da terra, e ele fala o segundo homem. Esse segundo homem, o Senhor toma o lugar, a posição desse segundo homem, quando ele ressuscita. Ele foi o que? O último Adão, quando ele estava vivo aqui, e foi para a cruz para morrer, para funilar, terminar com a história de Adão. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele toma o que? O segundo Adão, o segundo homem. Porque agora ele é cabeça da nova criação. Entende? É cabeça da nova criação. E quando o Senhor ressuscitou, eu não sei como é que ele era, nós não vimos o Senhor ainda, né? Ainda não vimos o Senhor, veremos ele, mas nós não vimos. E os seus discípulos viram o Senhor, mas só que ele tinha um corpo o quê? Semelhante, no sentido, era ele mesmo, entendeu? Era, quando ele apareceu no meio dos seus discípulos, dos 11 que estavam ali, outros também deviam estar com ele, estavam com as portas fechadas por medo dos judeus, né? Isso é em João, Evangelho de João. Estavam fechadas, portas trancadas com medo dos judeus. E o Senhor se põe no meio deles. E eles ficaram assustados, pensando que estava havendo um espírito. Né? Porque como é que podia o Senhor aparecer no meio deles ali? Entrar, aparecer. Fala, não temais. Apalpai-me e vede que um espírito, quer dizer, um fantasma, não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Eles apalparam o Senhor. E o Senhor, ainda pelo motivo de alegria que eles estavam de ver, falou, tem alguma coisa para comer? Comeu. Comeu pão, comeu peixe. Era o Senhor, é o mesmo Senhor.
Só que agora, o seu corpo, como que ele entrou lá? Não sei. A sepultura, quando foi tirado a pedra da sepultura, removida aquela grande pedra que estava na porta da sepultura, não foi para o Senhor sair, foi para provar que ele não estava mais lá. Ele ressuscitou e saiu de lá. Ele não precisava de ninguém tirar a pedra para ele. O anjo não precisava tirar a pedra para ele sair. Obrigado, hein? Não, ele saiu. Quando o anjo tirou, o Senhor não estava mais lá. Era prova de ressurreição. Não foi para o Senhor sair, né? Então é nesse corpo que nós teremos o corpo dele. É um corpo glorioso. Entende? E é perfeito. Nós estaremos perfeitos, né? Fisicamente e moralmente também. Nós teremos a altura, né? Por isso que nós teremos a altura daquilo que Deus requer de uma criação dele. Então o Senhor Jesus, na ressurreição, ele toma o lugar, o quê? Deste homem aqui. O primeiro homem botou tudo abaixo. O segundo homem, que é o Senhor, esse é agora cabeça de uma nova criação. Adão foi cabeça dessa criação caída aqui, ó, que caiu e ficou nesse estado. O Senhor Jesus veio para restaurar. O Senhor não está restaurando nada. Então, estaríamos voltando agora ao assunto, né? Que já são, mas na verdade ia começar agora o assunto no sentido, o que realmente é um novo nascimento, né? Que nós começamos o assunto por aí. O novo nascimento realmente é você receber uma nova vida que é de Deus. Por isso não é trazer de volta o que Adão perdeu, pelo contrário, o Senhor sepultou tudo que é de Adão, e o Senhor não está reformando coisas de Adão, não. A carne para nada se aproveita. Não é isso que a palavra fala? A carne para nada se aproveita. Quando? Sempre. Sempre não se aproveita. Então, Deus está fazendo uma obra em nós, que é o quê? Essa obra divina, e começando dando vida para nós, para nos despertar, para entender o estado. E tem o detalhe agora, que nós íamos falar dessa nova criação, mas o Senhor permitiu, outra hora a gente fala, que é o que? A vinda do Espírito Santo para habitar no crente. Nós já falamos um pouco ontem, o motivo dessa vinda dessa pessoa da divindade também, que é uma pessoa da divindade, veio aqui para morar no cristão.